Seja bem-vindo ao podcast Desbravando o Mercado Financeiro. Eu sou Dai Gubert, Head de Assessoria de Investimentos e Advisory aqui na Melver, e hoje estou com um convidado super especial, Ricardo Sangalli, da JB3. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Dai. Bom dia a todos. Obrigado e um prazer participar desse podcast. Maravilha, vamos começar esse papo aqui porque tem muita informação para compartilhar. E eu já conheço o Ricardo Sangalli há algum tempo, estamos em Florianópolis, a cidade é pequena, a gente já se trombou várias vezes em eventos, reuniões, então é um prazer te receber aqui na Melver e hoje falar um pouco mais do que está acontecendo esse momento especial da JB3. O podcast de hoje vai trazer um tema especial, NPS. Mas para começar essa conversa, eu vou começar lá do comecinho. Ricardo Sangalli, conta pra gente quem é você na assessoria de investimentos. Bom, vamos lá. Eu comecei há um bom tempo, né? Já faz mais de 15 anos. E realmente a ilha é pequena, né? Já nos trombamos aí em eventos. As ruas de Florianópolis nos permitem isso, né? O centro de Florianópolis. Mas eu comecei há 15 anos atrás. Meu pai era bancário. Meus pais eram bancários do Banco do Brasil. E naquela época surgiu, lá em 2006, 2007, as corretoras de valores. E na ocasião, meu pai saiu do Banco do Brasil, através de um PDV, e abriu um escritório da Gradual Investimentos. Hoje em dia ela nem existe mais, né? Mas foi muito bacana porque naquela época eu estava me formando na faculdade. Eu sou ex-jogador de vôlei, né? Diga-se de passagem. Joguei profissionalmente, mas a área de finanças sempre me chamou a atenção. E aí, por um convite do meu pai, incentivado pela minha esposa, atual esposa, acabei entrando no mercado financeiro, né? Um desafio grande, então isso lá em 2008, 2007, 2008. Então, foi um desafio bacana. A gente ficou durante 9, 10 anos na Gradual. Posteriormente, a gente passou para outra corretora que chamava Guide Investimentos. E atualmente estamos hoje na XP, né? Como a gente conhece as pessoas em Florianópolis, né? Como você falou, a ilha é pequeníssima, né? E os clientes se conversam, nós assessores conversamos também. Isso faz com que a gente tenha essa proximidade e daqui a pouco estamos no mesmo lado da mesa, né? É isso aí. E nós temos muitos alunos, alunas que estão ingressando no mercado financeiro e acho importante a gente contextualizar algumas coisas. No passado, haviam muitas corretoras pequenas, né? Hoje, para você que está entrando no mercado financeiro agora, você vê aí grandes players, mas nem sempre foi assim. Eram muitas corretoras. E é bem interessante porque começar no mercado financeiro dentro de uma corretora e com o apoio do pai, realmente essa história é única, né, Ricardo? Então, é interessante porque eu entro sem experiência nenhuma. Meu pai, com anos de experiência no mercado Sim, financeiro, né? Ele mais 3 sócios acabam abrindo. E aí tem uma história um pouco longa aí, que eu não vou me claro. alongar. Teve outras unidades, a gente teve em Brusque, Itajaí, Joinville naquela ocasião. E aí em 2016 eu percebo que o mercado está mudando, né? A XP naquela época dá o start da plataforma aberta, né? Com vários produtos, uma robustez. Isso me chama atenção e eu vou ao mercado querer procurar novas oportunidades, já sabendo que a Gradual não estava bem das pernas naquela ocasião. Acabo tomando a decisão indo para a Guide. Todos os clientes vêm junto exatamente pela confiança, aquilo que a gente preza, a gente busca, né, Dai? Foi super interessante, 99% dos meus clientes foram comigo e posteriormente também todos vieram para a XP exatamente pela questão de confiança, trabalho, e é o que a gente vai falar hoje um pouquinho. Relacionamento, né? É o que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, né? E eu gosto de costurar isso com vida real e você trouxe alguns pontos aqui. Você saiu do vôlei direto para o mercado financeiro, né? Muitas pessoas ficam muito preocupadas com a transição do mercado financeiro. Olha que interessante. Tem um DNA aí de família, tem aí uma vida do esporte e de repente desembarca direto no mercado financeiro. E eu penso que o vôlei
ele tem, assim como todos os esportes, ele tem algumas características que você pode trazer para sua vida de assessoria. Disciplina, Tem várias. foco. Então conta pra gente. Eu acho que assim, eu entendo que uma assessoria, ela é como uma equipe. A gente depende das pessoas. Se você parar para observar, o vôlei é um dos poucos esportes que você não pode jogar sozinho. Então você depende no mínimo de mais uma pessoa, né? É diferente do futebol, que o goleiro pode pegar a bola e ir lá fazer o gol, no caso, e pode defender. O vôlei eu não consigo dar os 3 toques e fazer o ponto. Então, um depende do outro. E na assessoria a gente sabe que se a bola não estiver redondinha para que você levante ou que você ataque, né, da mesma forma que você depende de uma renda variável, de uma mesa, as coisas não funcionam. Então, essa experiência me trouxe, que eu trago do vôlei, para assessoria me fez super bem. Então, consegui desenvolver. Eu acho que um ponto que você traz, que se eu fosse resumir, até quem sabe esteja antecipando aqui uma informação ou alguma pergunta que você venha me fazer futuramente, mas em uma palavra, o que que eu acho que o assessor tem que ter nessa assessoria, quem está iniciando, né? Resiliência. Essa para mim é a palavra do jogo. É isso aí, resiliência, dedicação, Tal. disciplina, alta capacidade de adaptação, é uma coisa que eu falo muito. E o mercado financeiro, na história do Ricardo aqui, já mostrou o quanto é dinâmico. Estava numa corretora pequena e aí ela precisou ser repensada, o modelo dela, ele foi para outra corretora. Hoje ele está aqui na XP, né? Está na XP. Então, ter essa capacidade de adaptação. E quando você trabalha em time, você precisa ter essa capacidade de entender qual é a hora que você movimenta, né? Qual o Exato. lugar da quadra que você precisa estar, né? Então é bem interessante isso. E sim, acho que você falou bem. A gente vai falar depois no final quais são as dicas de ouro que você vai deixar aqui em relação às soft skills, né? As características do comportamento do assessor. Resiliência, porque essa jornada da assessoria, ela é de longo prazo. Então, O jogo eh, é longo. o jogo é longo. Não dá para queimar a largada, porque Não é, rapidinho você vai ficar, né? Então, a resiliência manda no jogo. não é só uma corrida, é uma maratona. Eu sempre falo isso. Não é uma corrida de 500 metros, é uma maratona. É isso aí. É isso aí. Então, se prepare. Mas eu acho que um ponto aqui que a gente sempre está em movimento, né? O mundo está em movimento, né? Eu acho que você trouxe uma coisa que é muito importante e eu faço esse paralelo sempre com a equipe, não só com a equipe, mas procuro comentar isso. Da mesma forma que dentro de um jogo, seja de futebol, de vôlei, o momento de cada pessoa às vezes altera, muda, ou num tênis que para a partida por causa de uma chuva. Então você tem que se adaptar. E o mercado financeiro é isso, né? Sem dúvida. Ah, agora o dólar está alto. O que que a gente vai, né, proteger o nosso cliente? Ou quem sabe a Selic vai aumentar. Então tem várias questões, né? Ainda mais em se tratando de Brasil. Eu costumo falar que eu sou camaleoa, eu vou me adaptando. Mas agora eu queria te fazer outra pergunta. Conta pra gente como é a JB3 no mercado. Quem é a JB3 no mercado financeiro? Boa. Esse ano a gente faz 14 anos de escritório, JP3, tá? Os 14 anos vinculado à XP, né? Eu não estou esses 14 anos com a JP3, mas conheço tanto o Jorge quanto o Thiago Pinotti, que são um dos fundadores, né, do escritório há anos. Pela cidade ser pequena, a gente sempre está cruzando, então já fomos em eventos, já festas, já em algumas situações cruzando até mesmo dentro com o mesmo cliente, como a gente sabe, pela cidade ser pequena. E então a JB3 nasceu lá em 2010. Esse ano fez 14 anos, entre idas e vindas, falo idas e vindas de assessores, a gente sabe que tem Sim. entradas e saídas de assessores. A JB3 hoje se posiciona sempre ao lado do cliente. Então tem alguns valores que eu acho o principal, um dos pilares dos valores que a JB3 tem, e é o que me atrai é foco no cliente, que é um pouco do tema que vamos falar aqui, né? E esse negócio de foco no cliente parece meio clichê, porque a gente está falando disso toda hora. Mas no dia a dia,
ali enquanto a operação está acontecendo? Será que o foco está acontecendo? Então, a cultura é isso, né? Ela está acontecendo, independente da gente ter que falar sobre isso. A cultura ela é invisível, ela Uhum. precisa acontecer. Então, precisa de muito direcionamento, alinhamento do time para que ela passe a ficar invisível e que as ações diárias estejam com foco no cliente. Então, eu acho que essa questão de cultura, né, é uma coisa que todo mundo fala, né, hoje em dia, né? Ah, e o fit cultural, tem que ter cultura. Mas às vezes, o que que é cultura, né? E essa é uma pergunta que todo mundo se faz, conversa nas rodas, né, entre os próprios donos de escritório, assessores, mas o que que é o foco no cliente? É estar ao lado do cliente, penso eu, né? E é o que a JB3 faz, pedindo feedback, vendo a melhor oportunidade. E vamos lá, a gente sabe que no nosso mercado, Dai, a gente tem um conflito de interesse grande. Então, o foco no cliente é o que que é melhor para o meu cliente. Então, o que que é o foco no cliente? Para mim, o foco no cliente é estar ao lado do cliente. Então, vendo as melhores situações, oportunidades, até mesmo revisitando alguma coisa que foi a semana passada foi alocada, porque o mercado muda e como você mesmo comentou agora há pouco, isso é o Brasil, né? O Brasil não é para amadores. Então, é uma construção e não é do dia para a noite. Então, é uma maratona. E essa fala sua é importante porque no passado, os produtos comercializados nas corretoras, eles eram exclusivos das corretoras. Ao longo do tempo, os bancos se adaptaram e, claro, para se tornarem competitivos, eles adicionaram muitos produtos. Então, o cliente no passado, ele ia para a corretora porque tinha o fundo XPTO exclusivo da XP. Hoje não é mais assim. No banco do varejo, no banco onde ele tem conta, ele tem lá o fundo XPTO. Então, o assessor que não estiver de mãos dadas com o cliente, o que eu quero dizer é, no passado o cliente vinha por produto. Hoje ele vem por experiência, por entrega de resultado, relacionamento, conexão, confiança, construção de vínculo, visão de longo prazo, porque o produto virou commodity. Você traz um ponto aqui que imagino que será o desenrolar, né, da nossa conversa, mas penso que é o futuro também um pouco da assessoria, né? Perfeito. Porque realmente o que você traz é hoje um investimento, um produto. Eu não gosto de falar de produto, né? Mas a gente sabe que Veículos, né? A gente fala de veículos, veículos. os investimentos que hoje o investidor faz, ele tem em qualquer plataforma, né? E está cada vez mais fácil, acessando uma facilidade. Hoje, em 5 minutos, você consegue abrir uma conta nos Estados Unidos, lá fora, né? Então, é, realmente é o serviço, o que que você entrega para o seu cliente, essa experiência. Acho que isso faz todo sentido quando a gente pensa daqui para frente. Antigamente era muito mais fácil, né? Eu costumo trazer clientes de bancos para corretora. Hoje em dia ficou um pouco mais difícil, né? Eu falo que são 2 coisas. No passado, nós tínhamos mais dificuldade de trazer, porque a gente tinha o componente confiança, as pessoas não conheciam a corretora. E Perfeito. hoje as pessoas já conhecem. Então, assessor aqui mais contemporâneo aqui, como eu e Ricardo, que já estamos nessa estrada há muito tempo, nós, através de muita educação financeira e argumentos comerciais, nós mostramos ao cliente que ele pode confiar nas corretoras. Você que está entrando agora, você já não precisa explicar muito para o cliente o que é XP, o que é a outra corretora. Só que agora o seu desafio é diferente. Perfeito. O seu desafio é relacionamento, conexão, entrega de resultado. No passado, nós nos apoiávamos muito em produtos porque tínhamos a exclusividade. O desafio era a confiança. A confiança foi superada. Agora o desafio é construção. E aí a gente volta para resiliência e jornada de longo prazo. Porque você visitou o cliente hoje, não quer dizer que ele vai mandar todo o dinheiro amanhã. Ele vai experimentar, ele vai construir, porque não é mais o produto. E falando em
E eu já estou super animada aqui para entrar na pauta, que eu tenho um carinho super especial, que é o NPS. Mas antes disso, até porque para entregar essa experiência ao cliente, precisa ter uma estrutura. Não é mesmo, Ricardo? Conta pra Ótimo. gente um pouquinho da estrutura da JB3. Então, Dai, como que é a estrutura, né, hoje da JB3, tá? Eu acho que é importante primeiro é falar um pouquinho, eu queria dar um passo atrás para que a gente vai adentrar daqui a pouco na questão do NPS. Então, queria falar um pouquinho dos valores da JB3. Foco no cliente, flexibilidade e abertura para o mercado, visão de longo prazo, transparência tanto com o cliente quanto para a equipe e espírito empreendedor. A gente busca muito isso, né? Nós, como, né, assessor, a gente busca o assessor que tem aquele espírito empreendedor para que a gente possa ver que ele tem um potencial ali. Então, esses são alguns pontos, alguns valores da JB3. Mas qual é a estrutura da JB3? Hoje nós estamos com estruturas físicas, são 4 atuais. Então, aqui na ilha, em Florianópolis, nós temos uma em São José, nós temos outra em Tubarão e uma em Bento Gonçalves. Essa é a estrutura. Nós somos mais de 150 pessoas, entre assessores e parte administrativa, né? Além do mais, a gente tem uma gestora independente, é o que a gente pode também atender o cliente private. Então, querendo falar um pouquinho mais de longo prazo também, né? E, além disso, a gente tem assessores espalhados pelo Brasil, através do programa DNA JB3. Tá? Esse programa ele vem crescendo e vem ganhando robustez. A gente consegue colocar em média 15, 12 novos assessores por mês, exatamente pelo programa e todo o conteúdo que tem, o acompanhamento nos primeiros 3 meses, que são essenciais para o assessor. A gente sabe disso. Lá atrás a gente não teve disso. Eu costumo dizer que nós somos assessores raiz, né? Bem raiz. E hoje em dia tem todo um treinamento. Eu me lembro na minha época, não sei se foi na sua, mas eu peguei uma apostila emprestada. E vou te confessar, eu não sabia nem que era uma HP12. No entanto, que eu sentava no lado dos bancários e me perguntava, "Tá, mas me ensina a fazer um cálculo aqui, que isso aqui eu não sei." Então, para ver como é que hoje em dia está muito mais fácil, né? E esse ponto é interessante porque, ao mesmo tempo que hoje os assessores que entram na assessoria têm muita estrutura, na nossa época, a gente tinha que ser o que eu chamo de nexialista, a gente tinha que ser mais que especialista, a gente tinha que conhecer todas as pontas, e isso, de certa forma, eu sou grata a ter entrado na assessoria lá atrás, porque isso me permitiu ser multidimensional hoje, porque nós não Perfeito. tínhamos estrutura. Tinha que falar de câmbio, você tinha que falar de câmbio, você não tinha estrutura, você não tinha especialista de câmbio, venha conversar aqui com o cliente. Não Não tinha, tinha. né, precisava de crédito, O que que é isso? o crédito era um momento diferente, mas vamos lá, as estruturas privates, estruturas offshore, você não tinha, você levantava a mão e falava: "Opa, não tem ninguém, eu tenho que estudar". E aí você se puxava a estudar. Então, o assessor novo que está entrando na assessoria agora, tem o benefício Total. de ter a estrutura. Então nós pavimentamos essa estrada, porque nós construímos essa estrada. Porque a Perfeito. estrada era cheia de buraco, né. Cheio. Eu peguei uma época que só se tinha ações no mercado, Claro, quem né? no passado, Ricardo, quando alguém dizia: "Eu tenho conta em corretora", era a mesma coisa que dizer: "Eu tenho É ações". isso aí. Hoje, quando você fala: "Tenho conta em corretora", você pode ser ultra conservador ou mega arrojado, Perfeito. mas na época da gradual, As- leia-se: "Tenho É isso ações". aí. E daí começaram-se os fundos de investimento, depois que começaram-se as rendas fixas, né? Eu cheguei a abrir conta na mão, mandava para São Paulo, demorava 7 dias, voltava, aí você tinha o acesso. Mas, enfim, hoje as estruturas estão mais robustas e pomposas. Então, hoje, dentro da JB3, a gente tem uma estrutura, as áreas, então elas são muito bem estruturadas. Hoje a gente tem uma mesa de renda variável super estruturada com os brokers dentro das equipes, onde é que dá o suporte ao assessor, principalmente o que está entrando,
né? Porque o assessor hoje, muito ele tem que ser mais hunter, né? Porque a gente tem as áreas dentro para que possa Dá suporte, auxiliar né? e dar o suporte. Então, tem a mesa de renda variável, a gente tem uma mesa de câmbio, que faz exatamente só câmbio para empresas, né? Ou envio de moeda internacional para a pessoa física. A gente tem uma área só de internacional de investimento internacional, que exatamente a gente tem a XP US e o Global Investimentos dentro da plataforma da XP. A gente tem um estrategista-chefe hoje, que é o Léo Mendes, que está passando todas as orientações e onde melhor alocar. Tem o pessoal de renda fixa, né? Então a gente tem uma robustez muito grande referente ao que o assessor que está adentrando precisa. Então, isso nos diferencia. Eu acho que isso é mais um complemento, porque a gente vai falar ali na frente exatamente de NPS. Então, isso traz uma tranquilidade, né, aos nossos clientes, para que a gente possa trazer uma experiência, como você falou, boa. Sem falar em PJ, questão Sim. de crédito, a gente tem pessoa especializada em crédito, em consórcio, que até consórcio hoje em dia a gente tem dentro da estrutura, né? Então é um leque, a parte de proteção patrimonial, sucessão patrimonial, bem robusto, né? Eu acho que os escritórios vêm se especializando nisso e melhorando a estrutura. Sim, e o olhar do assessor tem que ser 360 graus mesmo. No final do dia, o assessor tem que ser especialista em pessoas, porque aí ele vai ter essa conexão, ele vai ter esse entendimento, essa leitura do que realmente é a dor do cliente, traz ele para dentro da operação e o especialista entra no detalhe. E esse processo de ter estrutura, ter uma cultura forte, é o que permeia a condução do trabalho diariamente e que aí gera uma experiência para o cliente. E aí a gente vai entrar na pauta que eu adoro, que é o tal do NPS. Acho que a gente pode começar explicando o que é o NPS, mas a JB3, ela foi vencedora do prêmio agora em 2024, na Expert 2024, com o prêmio selo NPS em primeiro lugar do ranking na categoria de 5 a 10 mil clientes. E é bastante cliente, gerar essa experiência para todos esses clientes tem a consequência de um selo tão importante como esse. Queres explicar o que é o selo NPS? Claro, vamos lá. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma sucinta, rápida, mas o selo NPS nada mais é do que, quer dizer, a construção desse selo é muito, né, Não é tão árdua, simples não é tão assim. simples como explicar o que é o selo NPS, né, Dai? O selo NPS, ele nada mais é do que um reconhecimento pelo aquilo que o cliente vê do escritório. Então ele chancela toda aquela cultura que há anos é empregada, né. Então é um prêmio que a XP, lá no evento Awards, premia esses escritórios Em várias categorias, em né? várias, dentre elas o NPS, o qual a gente vê com bons olhos, porque traz exatamente dentro de tantos escritórios. Não vamos só falar de XP, a gente tem outras corretoras, mas se pararmos para pensar do mundo XP, nós temos aí mais de 400 escritórios, e você ficar em primeiro nessa classificação de 5 a 10 mil clientes, que, como você falou, não são poucos, e você sabe como é difícil essa questão de assessoria, seja para 80, 50, 100 clientes, já é difícil, né? Imagina você espalhar essa cultura de NPS com foco no cliente para mais de 150 pessoas dentro do escritório. Então, esse é o ponto principal, foco no cliente. Para você que está entrando na assessoria ou que já está na assessoria ainda recente, o NPS é Net Promoter Score. O que é isso no dia a dia? O Ricardo trouxe aquilo que a gente chama de invisível, né? Que é essa construção. Mas a métrica dessa nota, até importante. O NPS é uma avaliação que existe em vários países, empresas como Apple, Walmart, Adidas, Nike, as principais companhias do mundo usam essa métrica
e ela é auditável. Então o cliente, ele não sa nós assessores, nós não sabemos quando o cliente vai receber, o que faz esse atingimento ficar mais desafiador, porque você precisa manter uma relação positiva com o cliente sempre, porque em qualquer momento ele vai ser abordado. E aí, os pontos ali são pontos de resultado. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a carteira do cliente não foi positiva, ele vai, talvez ele não avalie Perfeito. bem. Só que essa nota é a avaliação do assessor. Só que lá tem perguntas em relação: por que você está na XP? Quais são os pontos que você acha importante? Você indicaria? Então, às vezes você faz um trabalho incrível, só que um cliente foi detrator, porque ele separa em 3 faixas: detrator, neutro e promotor. O detrator, ele está infeliz, ele não está feliz. E aí o que E que esse é o acontece? pior, né? E às vezes esse tiro vem da onde a gente menos espera, porque a Perfeito. carteira não foi bem, o aplicativo deu problema, só que ele vai dar a nota para o todo. Depois tem o neutro. O neutro eu costumo dizer que para mim ele é muito importante, porque para ele tá indiferente. E se ele tá indiferente, Ele não é vai bom, ele vai para qualquer lugar. não é bom. E Perfeito. talvez ele desça para a próxima fase que é, já que eu tô indiferente, entrei no aplicativo, deu um problema, ou liguei para o meu assessor e ele não pôde me atender naquele momento, porque temos uma agenda de reuniões constante, na próxima avaliação ele vai lembrar disso. Então, o neutro, a gente tem que cuidar do neutro para ele não virar detrator. E o promotor é aquele cliente que está feliz, que está tudo bem, que a relação está boa. É muito difícil administrar as notas, porque a qualquer momento o cliente machucado Ele pode ser um pode ser neu abordado. e pode ser vai virar um neutro ou um detrator, E eu né? tenho outra coisa para dizer em relação a isso. Quando o cliente está feliz, ele não responde. Nós temos que, às vezes, lembrá-lo que pode ter uma pesquisa ali, porque a gente fica sabendo depois que ele recebeu, É isso aí. mas nunca antes. Agora, quando o cliente está chateado, aí mesmo que ele responde. Então, o, Tomem re- cuidado. o recado é: mantenha uma relação próxima, saudável, dedicado ao seu cliente, porque a qualquer momento ele pode ser abordado. Isso que você traz aí com relação a saber depois, a gente sempre sabe após, né? Mas hoje em dia é muito fácil as empresas ou os clientes se cadastrarem em empresas e as empresas mandarem muitos e-mails. E a XP volta e meia manda algum relatório, alguma nota, Atualizações. atualizações. Então o cliente acaba apagando. E esse e-mail não pode ser reenviado. Então, a proximidade, a gente fala que a linha de atendimento, né, e de estar próximo ao cliente, ela tem que ser sempre, né, constante. E olha só que difícil, né? Depois que você chega lá no topo, é mais difícil você continuar mantendo isso, né? Porque os clientes também vão esperar um pouquinho a mais, aqueles que são os promotores, vão esperar um pouquinho a mais referente ao seu atendimento. Você me lembrou uma pesquisa que um cliente meu recebeu. E quando você constrói esse diálogo, né, essa narrativa com o cliente da importância, eu costumo falar: essa pesquisa é importante para mim, porque ele tem que entender que é importante para mim. E aí, esse cliente, eu já não preciso mais pedir, porque ele já sabe que ela vai aparecer de tempo em tempo. Então, tem clientes que já respondem sem precisar pedir para responder na sequência. Teve um cliente que ele falou assim: olha, na verdade, ali pergunta se eu gostaria de indicar alguém, mas eu não gostaria de indicar alguém, porque eu tenho medo de você ter muitos clientes e não conseguir mais me atender. Foi tão bonitinho da parte dele, ele já é um senhor, tá comigo até hoje. E eu falei: "Não, tudo bem, fica tranquilo". Mas assim, eu dei 10, tá, mas eu não indiquei ninguém, porque senão você não vai dar conta. Perfeito. Isso Isso é acontece conexão. isso é conexão, exatamente. Isso acontece com frequência, tá? Não ache você que não acontece. Eu já tive uns 2, 3 casos parecidos, mas eu já tive também um caso que o trabalho foi feito muito bom, resultado, contato com o cliente a cada 15 dias, um baita de um cliente, e ele foi como neutro, e eu fui questionar por quê. Já até imagino o que veio. E aí eu perguntei para ele, eu fiz uma pergunta que virou a chave. De que forma você gostaria de ser atendido para eu merecer um dessa? E aí ele me deu um feedback. Então, o que eu percebi
também nessa questão do NPS, né, o contato com o cliente, o foco no cliente é saber como ele gosta de ser atendido. Porque eu costumo comentar com a equipe que cada cliente, ele é único. Então a gente vai atender e não é atender, vai estar ao lado dele de forma singular. Um gosta que esteja mais próximo, outro não tanto. E outros têm algumas peculiaridades. Então, Dai, você sabe como é que é. Assessoria é isso mesmo. É uma mudança, você tem que tratar como singular, como único. É isso aí. Até porque esse único pode ser detrator, né? Perfeito. Caminhos e práticas para JB3 atingir esse selo de NPS. Você já começou a discorrer aqui, né? A nossa conversa foi fluindo, mas se você pudesse falar para o assessor que está nos ouvindo, o que vocês fizeram no dia a dia que foi determinante, ainda que seja aquele óbvio todo dia, e que o assessor que está nos acompanhando possa anotar ali no bloco dele para que ele possa fazer também. Legal. Como se mesmo a gente já conversou aqui, já, né, já salientamos, tocando nesse assunto, é uma coisa um pouco invisível. Mas na prática, como é que se faz essa construção? Hoje, a gente tem uma estrutura, né, bem robusta, então, através desse núcleo de entendimento, a gente tem uma pessoa de compliance exatamente que a gente preza muito por isso, tem os seus desdobramentos, e aí vai para os líderes de equipe. Então, essa anotação de NPS, ela é batida todos os dias, não vou falar todos os dias, mas toda semana, no mínimo, uma vez, tanto com o líder quanto com as suas equipes. E isso faz com que fique marcado, né? E é meio cultural. Aí vamos voltar num ponto que a gente falou agora há pouco, resiliência. A gente tem que ser resiliente também. E a partir do momento que o assessor entende que isso faz a diferença para o escritório. E aí tem outro desdobramento que isso pode fazer com que traga mais recomendações por parte desse cliente que deu 10, faz todo sentido para o assessor. E aí é uma bola de neve. Ele vê seu NPS crescendo, ele vê seu escritório tendo um NPS com uma nota alta, consequentemente, mais recomendações, mais captação, e aí o negócio, né, a roda começa a girar, como a gente fala, né? Então, essa é a construção dia a dia. Eu com a minha equipe, eu tenho reuniões de segunda e sexta-feira e todas as reuniões, elas são comentadas via NPS. Já olhou seu NPS? E tem um outro ponto que eu acho a gente tem dentro da JB3, a gente chama de super rank, exatamente um ranqueamento que o NPS conta. Então, é ponto que o assessor deixa de ter se ele não olhar para aquele dado, que parece ser não muito importante, né? Mas a partir do momento que ele entende que tem uma construção, que você vai ter mais recomendação, mais captação, mais receita propriamente dita, parece que as coisas fazem sentido. Então, poderíamos falar que são rituais semanais, Perfeito. proximidade com o cliente, E com o assessor, sim, e terceiro, reconhecimento. sim. Então, aqui a gente vê um quadro do reconhecimento do escritório desdobrando para o time, porque esse selo, individualmente, porque é o assessor que está sendo avaliado, mas o todo é a empresa. E a empresa olhando para dentro e voltando com esse reconhecimento, né? Exato. E aí você para pensar que de grande dificuldade é fazer com que o assessor entenda isso. E quando esses 3 pilares que você mesmo colocou faz sentido, as coisas começam a trilhar e aí vem o reconhecimento através do selo NPS. Lógico, agora o desafio é manter esse selo NPS lá em primeiro, entre os de 5 a 10 mil clientes. Ninguém quer tirar o selo da parede, né? Ninguém quer tirar o selo da parede e quer receber mais um, né? Então é isso aí. Muito bom, Ricardo. Agora eu quero entender da porta para fora. A gente falou até agora da porta para dentro, alinhamento de cultura, os rituais, os reconhecimentos, o dia a dia do assessor.
E eu gostaria de ouvir de ti da porta para fora. Quando o cliente está com um assessor, ele usa este selo como um aspecto comercial? Porque isso é um selo importante. Conta pra gente como é que isso acontece lá dentro da JB3. Eu acho que esse é um dos principais pontos quando a gente comenta com o cliente. Você lembra que eu te pedi para fazer uma avaliação sobre a minha assessoria? Ah, sim, eu lembro sim. Então, aqui está o reconhecimento. Este é o troféu que você ajudou, né, ou reconheceu pela assessoria. Isso faz muito sentido, como a gente falou agora há pouco, na hora da percepção do cliente falar: eu estou no escritório que tem o melhor atendimento. Isso é muito legal. E você sabe que quando nós como assessores, quando recebemos um feedback positivo, você até chega a se arrepiar. E eu até me arrepio agora, porque é tão É, gratificante. E o cliente falando, putz, eu vou continuar. E eu tenho clientes que estão comigo há 15 anos. Diga-se de passagem, se eu voltar lá no início do nosso podcast, a gente começou agora a falar como eu entrei no mercado financeiro, foi através do meu pai. Eu perdi boa parte dos clientes porque meu pai não soube fazer a transição comigo. Lógico, era uma pessoa que era um funcionário público, público não, né? Público privado, Banco do Brasil, era outra abordagem, né? outra, diferente, e nunca teve um conhecimento. Lógico, sou muito grato a ele por toda a experiência que me passou, mas teve alguns que ficaram, né? Que eu consegui criar o quê? Conexão. E a partir do momento que você cria a conexão, o cliente entende que tem que responder, a percepção do cliente em estar num escritório que tem um melhor NPS é muito gratificante. E aí a gente consegue mostrar para a equipe quanto é importante, e aí a gente vai se retroalimentar Isso naquela aí. que a gente acabou de falar. O quanto é importante a abordagem depois que você sabe referente ao NPS, mas não só quando você precisa da nota, mas é importante você estar ao lado do cliente. E para concluir, Dai, essa percepção do cliente, ela é super positiva, seja para a estrutura JB3 ou para o escritório, para o assessor, que isso é, é- é- tem um significado de, opa, eu estou sendo bem assessorado e no escritório que está sendo reconhecido nacionalmente pela maior corretora de valores do mercado. E o assessor também fica com aquele quentinho no coração, né? Puxa, aquela ligação no final de semana, ou aquele esforço adicional ali para dar certo, ou aquilo que realmente eu fiz e está associado com as vontades, as necessidades do cliente, eu estou no caminho. Porque quando chega um e-mail dizendo que o seu cliente foi neutro ou detrator, é uma pancada. Você quer cortar os pulsos e ir embora. Pode falar isso? Eu não sei. Falei. Corta os pulsos e vai embora. E no dia seguinte. E assim, pessoal. Quando você tem um detrator, você tem que buscar uns 10 Por promotores aí. para equilibrar a média. Porque senão, você fica com a nota abaixo da avaliação da própria companhia, do próprio escritório. Imagina, a média dos bancos é em torno de 65. A média da XP está em torno de 90, 91. Aí você tem a média dos escritórios G20 ou escritórios privates, e tem várias São os medidas, grupos ali, que né? são os grupos que são classificados. Imagina que a média da corretora que você representa é 90, a nota é 90, a nota do seu escritório é Vai ser, 98 é isso aí. e a sua é 70. Pega até mal dentro do escritório, Pega mal. né? Porque quando você toma uma nota ruim, você derruba a nota de todo o time. Perfeito. Então, o que o Ricardo trouxe aqui de cultura, o que que isso tem a ver no dia a dia? Tem tudo a ver com o dia a dia. Porque é este alinhamento e cultura é ritual. É falar, repetir, voltar. Cultura e ritual. Quando a gente tem um filho pequeno, a gente precisa falar todo dia: escova o dente, escova o dente, escova o dente. Depois de 10 anos, você fala: escova o dente. Pô, o filho fez 15 anos, agora parece que não precisa mais avisar. Nossa, Mas quantos anos foram rituais? Isso é cultura.
É isso aí. Você Resiliente. resiliência, né? O pai e a mãe mais resiliente do que a maternidade e a paternidade. Impossível, então. É isso aí. É A isso? gente só vê o esforço, o resultado depois de 15 anos, mas o processo, a pavimentação desse caminho Mas não é a gente fácil. também fica satisfeito, Com né? certeza, Então, com acho que isso certeza. é a melhor recompensa. Ricardo, estamos aqui na reta final e eu gostaria de ouvir de ti. Futuro da assessoria. O que que você pensa? Esse é um ponto que acho que já vem em conversas, né, Dai, há muito tempo. Muito tempo, quanto tempo, né? Porque hoje em dia, um mês dentro do mercado financeiro é muito tempo, né? É um vai e volta, um sobe e desce. Mas o que, que é muito tempo? Acho que já faz uns 3 anos que já vem se debatendo sobre o futuro. Mas eu acho que quando se debater do futuro é para onde que a assessoria, depois das consolidações das corretoras, hoje em dia não tem mais pequenas corretoras, né? Acho que as pequenas até estão sendo compradas, como a gente teve agora há pouco a Guide sendo comprada pelo Safra, mas a gente vê as corretoras elas se consolidando e aí debatendo para onde está indo essa assessoria. Pensando nisso, o mercado está, como a gente mesmo comentou, as próprias instituições, os bancos estão fazendo as suas áreas de assessoria e isso está cada vez mais competitivo. E aí deixou de termos commodity e assim o serviço em si. Pesquisas que até a XP traz nos eventos e já debatemos, já escutamos isso no B2B Experience da XP, para onde está indo. E eu penso que cada vez mais o tão falado FII fixo, ele vai ao encontro da melhor experiência com o cliente. Isso não é de agora, eu já tenho vários clientes que estão no FII fixo. Para mim, Ricardo, eu acho que é a melhor forma de você ter o cliente ao lado, né? Eu penso que o futuro possa ser o FII fixo. Tem clientes que não aceitam e preferem ainda ter ali o FII commission, né, que é aquela Modelo comissão tradicional. tradicional. E tá tudo certo, porque, né, a gente vê essa questão da singularidade, como eu trouxe agora há pouco, de cliente a cliente. Então você tem que saber jogar com cada cliente. Não diria jogar, né? Estar ao lado, Entender o que é melhor para entender. ele, né? Nós somos psicólogos também, né? Diga-se de passagem, né? Eu penso nisso, cada vez mais complexo e uma gama de oportunidades, traduz por produto, por veículos de investimentos, que cada vez mais o assessor vai ter que estar atento ao mercado e os escritórios vão ter que ter essa robustez para entregar esse suporte ao assessor. Senão, dificilmente o escritório ele vai crescer e você sabe que é doloroso, é cansativo, é custoso, né? Não só em dinheiro, mas também Tempo. tempo, energia, às vezes noites mal dormidas. Então eu penso que o futuro da assessoria quando a gente fala de Brasil, né? Falando Brasil aqui, porque a Na gente sabe, foto de hoje, né? foto de hoje, porque a gente falar Estados Unidos já tem uma evolução, eles estão 10 anos à frente da gente. Então você que está pensando em entrar na assessoria, eu penso que as duas modalidades de FII fixo e o FII commission é o que deve ser olhado e estudado, e o próprio assessor buscar escritórios que tenham esse posicionamento de áreas, de suporte, para que você possa estar qualificado, né, e ter um suporte adequado para falar com o seu cliente. E você falou bem, nos Estados Unidos as coisas já estão mais avançadas, né? Tanto a questão de comissionamento, e eu acho que principalmente, Ricardo, a relação do cliente com o financial advisor dele é uma relação muito mais próxima. O financial ajuda ele a tomar decisão em relação à compra de casa, carro, não fica só limitado aos investimentos. Então, eu acredito que o futuro, estou aqui eu já fazendo a minha parte da resposta, o futuro da assessoria vai ser mais profissionalização. A régua subiu. Então, estar atento, estudar, se dedicar, estar numa operação preparada para tudo isso, vai justificar
a remuneração do seu serviço. Porque lá nos Estados Unidos o FII fixo é muito mais difundido, porque existe uma entrega de serviço, de experiência. E eu acho que a gente caminha aqui no Brasil para isso. Eu concordo contigo. E aí, assim, esse bate-papo, que isso aqui é um bate-papo, né? Não é nenhum entrevistando o outro, mas é um bate-papo muito rico. A gente já trocava na cidade, agora a gente está trocando aqui na Só aqui bancada. dentro, é isso aí. Mas quando você fala em Estados Unidos, né? Nós tivemos uma atualização próxima, não dá para dizer bem próximo, mas o ano passado tivemos uma regulamentação nova para o assessor aqui no Brasil, que tentou se aproximar um pouco, né, da legislação americana em termos de você poder dar sugestões, você poder estar, né, não tomando a decisão pelo cliente, mas exatamente tendo essa proximidade um pouco diferente do que tínhamos até então. Isso ajudou um pouco e eu penso que o caminho é esse. Eu tenho um cliente que tem dinheiro aqui, mora nos Estados Unidos, é um cidadão americano e ele tem um financial advisor lá. E aí ele faz a comparação e ele até fala: "Pô, Ricardo, você tem algumas limitações." Eu falei: eu tenho limitações, mas não por produto, mas sim por regulamentação que eu não posso te mostrar o que ou te direcionar para o que realmente eu acho que faz sentido para você. Você tem que tomar a decisão." Então o advisor lá Ele é realmente muito completo. muito É, completo. a abrangência dele é muito boa, muito O grande. que o que pensando aqui, eu acho que a gente está caminhando para isso. Exato. E esse é o ponto que me deixa Animado, né? animado, É. motivado, né. Então quem está entrando agora, ainda está pegando água limpa, digamos assim, né, que eu acho que vai ter muito ainda para crescer o nosso mercado. A gente sabe que nós temos poucos investidores frente à grande população do Brasil. Hoje, grande parte dos recursos está em poupança E olha ainda. que a gente já trabalhou esses últimos 20 anos, Nem fala. ainda tem muita coisa a fazer. Então você que está entrando, você que está pensando, em adentrar um escritório, acho que busque aí um escritório que tenha robustez, tenha as áreas, qual que é a posição, de como pensa sobre o futuro do assessor. Eu acho que isso é importante. Ricardo, você fez aí uma fala super especial para o assessor que ainda não veio para a assessoria. Então, eu gostaria que você colocasse aqui o como fazer para entrar no time da JV3. Se o pessoal que está ouvindo agora, está assistindo o nosso podcast, ficou animado, quer trabalhar na JB3, como é que ele faz? Boa, Dai. Então, você que está pensando em entrar no escritório, gostou ou quer conhecer um pouco mais da JB3, você pode entrar lá no Instagram da JB3, JB3 Investimentos, ou até mesmo no site JB3 Investimentos. Você vai ter um link lá para poder mandar seu currículo, o contato. A nossa área de marketing vai estar recepcionando e vai estar direcionando alguém, vai entrar em contato com você para poder dar andamento dentro do programa DNA JB3, que eu volto a dizer, para mim é muito bem planejado. Durante 3 meses, 90 dias, você vai ter todo um acompanhamento com pessoas que estão no mercado e querem que você evolua, né? E o projeto de expansão da JB3 está bem arrojado, está bem avançado. Eu falo isso porque eu estou na sala de aula com 2 turmas do MBA, e aí eu falo: "Pessoal, quem está no escritório ou eu preciso trocar alguma informação", aí vem e-mail: "JB3, estou conversando com a JB3, acabei de entrar na JB3, vou fazer uma entrevista na JB3". Então, parabéns, vocês estão num programa de expansão muito legal e os alunos da Melver estão conversando com o time de expansão, com bastante frequência, isso é muito bom. Legal. Ricardo, 2 pontos finais para que a gente possa encerrar esse quadro. A conversa está ótima, mas o tempo é o nosso limitador. Eu gostaria que você deixasse um livro ou um filme como uma dica de referência e as tuas considerações finais. Livro ou filme? Vamos lá. Eu tenho um filme, eu acho que bem batido aí pelo mercado, mas eu acho que faz toda a diferença, porque vê a resiliência, a persistência, a dedicação. Acho que eu até já sei que filme é esse. É, então eu imagino que você saiba, assim, A Procura da Felicidade. Clássico. Clássico, mas eu acho que é importante porque ali é um pai
onde é deixado pela esposa, com um filho, dedicado, teve a oportunidade, abraçou com unhas, né, com tudo que tinha ali, né, para se dedicar ao mercado e era o que ele queria. Então tem muitos assessores que: "Ah, eu tenho um sonho de ser assessor". Agarre isso, que eu acho que isso é super importante. Então A Procura da Felicidade, eu acho que é um filme que é bom, excelente para que você entenda um pouquinho. Se você já viu, reveja. Eu já vi várias vezes, inclusive com meu filho, que eu acho importante. Inclusive no meu Instagram a gente fez vários recortes, porque eu também sempre revisito. Acho que o ponto ali é aquilo que você falou no momento da nossa conversa: resiliência. Considerações finais, vamos lá, eu quero pensar que a gente sempre está em transformação, sempre está em movimento. E como tudo que gera movimento, tem uma ação, tem uma reação, e isso que é o bacana do mercado financeiro, né? Traduzindo aqui, você tem que ter dedicação, tem que ser resiliente, o que a gente já falou aqui. E eu sempre coloco ao meu cliente eu tenho o meu nome a zelar. Então, se você quer estar neste mercado, zele pelo seu nome, zele pelo seu cliente, que eu tenho certeza que você vai longe. Resiliência, para mim, é a palavra-chave. Se eu fosse traduzir em uma única, resiliência, Dai. Muito bom, Ricardo. Obrigada pela tua presença. Foi um prazer te receber aqui no estúdio da Melver. Agradeço ao time da JB3 e parabenize a eles a esse prêmio incrível que vocês receberam. Dai, queria agradecer a Melver por estar nos recebendo aqui, por esse convite nesse episódio Desbravando o Mercado Financeiro. Então, obrigado a toda a equipe. E esse foi mais um episódio do quadro Desbravando o Mercado Financeiro. Eu peço para você me seguir na rede social daiane.gubert lá no Instagram, clicar aqui no sininho para receber as nossas notificações. E até breve!